Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e estamos aqui hoje para mais um momento de leitura da Bíblia Sagrada. Já lemos todo o livro de Mateus, agora começamos o livro de Marcos, já lemos do capítulo 1 ao capítulo 5, e hoje iremos ler do capítulo 6 ao capítulo 10. Quero te convidar neste momento a parar tudo que você está fazendo. Não é hora de você fazer pedido de oração, é hora de você pegar a sua Bíblia e juntos lermos a palavra de Deus. Irmãos, nenhuma oração, nenhuma revelação, nenhuma profecia é capaz e nem pode substituir a palavra de Deus. Nada pode substituir a leitura da Bíblia Sagrada. Às vezes nós trabalhamos o dia todo, chegamos em casa, temos que cuidar da nossa família e só tiramos tempo para ler a Bíblia quando vamos à igreja. E está errado. Não podemos ser esse tipo de pessoa. Ou seja, pegue agora a sua Bíblia. Não é hora de você fazer nenhum pedido de oração, mas pegue a Bíblia. Talvez o Senhor quer falar com você daqui, dentro da leitura da palavra de Deus. E eu quero te convidar neste momento a, junto comigo, lermos então o livro de Marcos, capítulo 6. Vamos juntos ler o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas se calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos receberem, e quando alguns vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Capítulo 6, a partir do verso 14. E ouvindo o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas. Atendendo-o de boa vontade, o ouvia.
E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tributo aos príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires, te darei até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedireis? E ela lhe disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis a negar. Enviando logo o rei o executor, mandou-lhe que trouxessem a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta deu a sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e puseram no sepulcro. Agora iremos ler Marcos capítulo 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha lhe feito, o que tinha lhe concedido, e com o que tinham ensinado. E lhe disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé. E todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, e o dia já é muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para que darmos de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide e ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem todos a assentar em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou-lhe os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-lhe aos discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E todos os comeram os pães, eram quase 5.000 homens. Vamos então agora ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo foi e despedido, foi para o monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas enquanto eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo Jesus falou com eles e disse-lhes:
tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a cidade em redor, começaram a trazer os leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeias, ou em campos, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que o deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos que lhe tocavam saravam. Agora vamos ler o capítulo 7 do livro de Marcos. Capítulo 7, versículo 1. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os corpos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondeu-lhe dizendo, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes Jesus, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, deve ser punido com morte. Porém vos dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é ofensa ao Senhor. Nada mais lhe deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos vós e compreendei. Nada afora do homem que possa entrar nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola, e ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando puro todas essas coisas? E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Agora vamos ler Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher a filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sírio-fenícia,
de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: Senhor, sim, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Marcos, capítulo 7, versículo 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi para o mar da Galileia, pelos confins de Decadópolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo lhe abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Agora iremos ler capítulo 8 do livro de Marcos, a segunda multiplicação dos peixes e do pão. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixaria em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poder alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos discípulos para que pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que soberjaram. E levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 homens, e despediu-os. Livro de Marcos, capítulo 8, agora a partir do verso 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Daltamuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem. Tendo um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoaram entre si, dizendo: e por que não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendo ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis e não vos lembrais? Quando partis 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe os discípulos: 12. E quando partis 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantastes? E os discípulos lhe responderam: 7. E Jesus ainda lhes disse: como não entendestes ainda? Versículo 22 do capítulo 8 de Marcos. E chegou a Betsaida, e trouxeram um cego, e rogavam que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam.
Depois, tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Versículo 27 do capítulo 8, a transfiguração de Pedro. E Jesus, saindo, e os seus discípulos para aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles lhe responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem procedesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando e olhando para os seus discípulos, repreendeu, dizendo a Pedro assim: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas compreendes as coisas que são dos homens. Capítulo 8, versículo 34. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Agora iremos ler capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos dons que aqui estão, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremos brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. E ele ouviu. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com ele. E descendo eles do monte, ordenou que ninguém soubesse, que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos. E estando eles, retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram, dizendo: por que diziam os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, como escrito do Filho do Homem está, que ele deva padecer muito a ser alvitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Capítulo 9, versículo 14.
E quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo a multidão, vendo-o, ficou espantado e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaçam, ele espuma e range os dentes, e vai saqueando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele lhe respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me-o. E trouxeram-lhe. E ele, quando o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, resolvia-se, espumando-se. E perguntaram ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes tem se lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino morto, como de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Versículo 30 do capítulo 9 de Marcos. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essas palavras e receavam interrogar. E chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntaram-lhe: que estáis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Vamos ler agora o capítulo 9, continuando o capítulo 9, versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. E Jesus respondendo disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e que possa falar logo mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse um pescoço, uma grande pedra de moinho, e que lhe fosse lançado no mar. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, porque é melhor entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, e ires para o inferno, para o fogo onde nunca apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor para ti entrar coxo na vida do que tendo 2 pés e seres lançado no inferno, no fogo onde nunca se apaga.
onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulo, como que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Graças a Deus. Lemos aqui então o livro de Marcos, do capítulo 5, aliás, do capítulo 6 ao capítulo 9. Eu quero fazer com você um minuto de oração. E voltamos com outro vídeo, amanhã provavelmente com outro vídeo, aonde nós iremos ler mais uma parte do livro de Marcos, e depois, consequentemente, assim que terminarmos Marcos, nós começaremos outro livro. Um minuto de oração para agradecermos a Deus neste momento. Senhor Deus poderoso e eterno Pai, acabamos de ler, Senhor, a segunda parte do livro de Marcos, a Tua palavra. Senhor, eu oro que essa palavra, meu Deus, possa ser bênção em nossas vidas. Porque nenhuma oração, nenhuma revelação, nenhuma profecia pode, Senhor, ultrapassar ou ser substituída. Não, a Tua palavra não pode ser substituída por nenhuma oração, por nenhuma profecia, por nenhuma revelação, porque tudo provém pela Tua palavra, pelas Santas Escrituras. E é, Senhor, em Teu nome que eu oro por cura. Oro para que essa pessoa seja curada. Oro para que essa pessoa seja abençoada. Oro para que essa pessoa, Senhor, alcance na vida dela, meu Deus, aquilo que ela necessita, aquilo que ela precisa, aquilo que ela pede ao Senhor. Deus, confirma a obra na vida dessa pessoa. Responde, Senhor, o clamor dessa pessoa por meio desta palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fiquem todos na paz.